Olá, o programa Considerações de hoje já está no ar. Vamos falar sobre a importação de médicos para o Brasil. Para falar sobre este assunto, convidamos o presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul, Dr. Luiz Henrique Mascarenhas, que já está no estúdio nos aguardando. Mas antes, acompanhe comigo uma reportagem. Para melhorar a distribuição dos médicos pelo Brasil e suprir a falta deles, principalmente em cidades do interior do país, o governo propõe a contratação de profissionais estrangeiros para a saúde pública. Mas será que a medida vai atender às necessidades de um dos setores mais problemáticos do Brasil? Para o diretor clínico da Santa Casa de Campo Grande, Dr. Heitor Soares, o propósito é imediatista e não resolve a deficiência estrutural do atendimento público de saúde. Nós temos um problema muito sério no interior do país. Não existe a estrutura necessária para se exercer adequadamente a medicina. Não adianta trazer apenas médicos. Você precisa, para cuidar de saúde, hoje se cuida com equipe multidisciplinar. Então você precisa de enfermeiro, você precisa de psicólogo, você precisa de fisioterapeuta, você precisa de técnico de enfermagem, você precisa de agente de saúde, você precisa de uma estrutura mínima de um posto de atendimento que permita ao médico e todos os outros componentes dessa equipe multidisciplinar exercer o cuidado da saúde, exercer a medicina. Então não adianta trazer um médico apenas. Isso aí vai satisfazer uma demanda, talvez, para os prefeitos do interior, mas não vai resolver o problema. A ideia não foi bem recebida pela classe médica, já que a contratação dos estrangeiros exclui o projeto Revalida, uma prova que avalia as condições do médico para clinicar no país. A maior polêmica em relação à importação de médicos estrangeiros está na capacitação desses profissionais. Afinal, sem o Revalida, como evitar que médicos despreparados atuem no Brasil? Nós não somos contra a vinda de médicos de outros países para trabalharem no Brasil. Não há problema nenhum nisso. Só que esses médicos têm que mostrar que são médicos e têm que mostrar que têm conhecimento da saúde pública brasileira, das doenças que ocorrem na população brasileira, para poder exercer medicina no Brasil. E como é que o médico mostra isso? Já existe um programa para isso, que é o Revalida. Trazer cerca de 6.000 cubanos para áreas carentes de mão de obra, como as regiões Norte e Nordeste, é, na opinião do médico Luiz Ovando, desnecessária e coloca em risco a saúde pública. O governo federal está buscando uma solução. E a solução proposta por eles é uma solução simplista e inconsequente, né? Não há dúvida disso. Trazer médicos sem se avaliar a competência. Isso é a mesma coisa que eu colocar um piloto de teco-teco para pilotar um Boeing. Vai ter problema. Ele tem até noção, mas vai ter problema. Ele não tem habilidade, ele não tem experiência, enfim. Dados do Ministério da Saúde estimam que faltam 54 mil médicos no Brasil. De 2003 a 2011, foram abertas 147 mil vagas no mercado, contra 93 mil profissionais formados. A concentração de profissionais nas capitais é um problema nítido. Em Mato Grosso do Sul, enquanto o índice de médicos é de 3,14 por mil habitantes na capital, nas cidades do interior, esse índice não ultrapassa de 0,89. A má distribuição de profissionais entre capitais e municípios é resultado, de acordo com Luiz Ovando, da falta de um plano de carreira que incentive os médicos brasileiros a ocuparem regiões de difícil acesso. O que precisa é uma iniciativa governamental, política, de como lidar com a saúde. Então é preciso, primeiro, né, criar uma carreira para o médico ser atraído. Não é o médico, é o ser humano. Todos nós precisamos de alguma motivação. Se eu tiver uma motivação e nessa motivação descortinar uma perspectiva futura, eu vou lá para o interior, eu vou para o Amazonas, eu vou para o Pantanal, eu vou para a lancha que vai perder, eu vou para onde for. E claro que o mercado vai sistematizar isso, vai chamar ou não esse indivíduo na dependência daquilo que é ofertado. É isso aí. E no próximo bloco a gente conversa com o Dr. Luiz Henrique. Não sai daí, voltamos já. A indústria enorme das cidades apresenta Nova Andradina. Nova? Por quê? Nova Andradina é uma senhora cidade, tem mais de 50 anos. Então qual o motivo do Nova?
A explicação começa no nome do fundador, Joaquim Moura de Andrade. Daí para Andradina é um pulo. Mas e o Nova, de onde veio? Será que o tal do Joaquim inventou o elixir da juventude ou colocou a cidade numa máquina do tempo? Não, nada disso. Na verdade, lá no interior de São Paulo já existia um município chamado Andradina. Para não confundir, a Andradina de Mato Grosso do Sul virou Nova Andradina. O bom é que quando ela fizer 100, 200, 500 anos, vai ser sempre nova. Fábrica Verde apresenta Galito. É um galo pequeno? Não, é um passarinho metido a pavão. Suas penas se abrem em forma de leque. É que, para atrair a fêmea, a cauda dos machos fica toda maior. Eles se reúnem em disputa, cada um que queira impressionar com a cauda mais bonita. Dão rasantes e param pertinho da fêmea por segundos, produzindo um som específico com a batida das penas. O sopro de um poema. O acasalamento acontece no início das chuvas. Ninguém resiste a um romance de inverno. Pena que uma história tão bonita está ameaçada de extinção. É que o habitat dos galitos está sendo destruído pela agricultura e pelas queimadas para o pasto. Que bom seria se eles pudessem usar o leque da cauda e apagar os incêndios. Então, que tal juntar um bando de galitos e acabar com as queimadas? E quem já está aqui comigo na sala de entrevista é o Dr. Luiz Henrique, presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Obrigado pelo convite. Vamos tentar responder as dúvidas. Doutor, nós trouxemos o senhor aqui para estar falando de um assunto bem polêmico a respeito da importação dos médicos para o Brasil. Que impacto que isso pode causar? Na realidade, o impacto está sendo principalmente em relação à forma como está sendo prevista essa importação, que seria através de uma medida em que os médicos não passariam por nenhum tipo de avaliação pelas entidades representativas que fazem isso principalmente através da prova chamada Revalida, que é uma prova instituída pelo próprio governo federal. Então vocês não são contra? Não, absolutamente. Nós somos favoráveis à vinda de médicos estrangeiros, desde que eles passem por esta avaliação, que é uma avaliação oficial e que tem o apoio das entidades médicas. Hoje, Mato Grosso do Sul tem médicos que passaram por essa reavaliação? Sim, temos. Em torno de 140 médicos que atuam no estado passaram pela revalidação e estão atuando aqui em várias cidades, como Campo Grande e interior. Todos eles passaram por esse processo e estão atuando muito bem no nosso estado. E caso seja aprovado sem a revalidação, como fica a situação da classe médica? Bom, nós estamos aí numa campanha, contrários a essa possibilidade. Caso isso seja aprovado, as entidades médicas tomarão todas as medidas jurídicas possíveis para evitar que isso se efetive, né? Então, nós já temos aí as nossas assessorias jurídicas trabalhando para que, caso se realmente efetuada a medida, nós possamos combatê-la na área específica, que é a área jurídica. E falando sobre a estrutura, né? Como que o senhor avalia essa estrutura? Bom, a estrutura realmente ela está muito deficitária. A gente tem feito fiscalizações no interior do estado e na própria capital. Isso aqui eu estou mais me referindo ao estado do Mato Grosso do Sul, mas é uma coisa que em todo o país se encontra dessa maneira, é geral. Então, a gente observa realmente uma falta de estrutura, falta de medicamentos, falta de equipamentos, né? E com isso há uma deficiência no atendimento à população, não só pela falta do médico. Acaba que essa deficiência de estrutura, ela inibe a que o médico procure esses locais. Ele fica temeroso de exercer a sua profissão no local onde ele não tem as melhores condições. São 3 países que, no caso, segundo o Ministério da Saúde, participarão. Seria Cuba, Portugal e Espanha. Você acredita que um intercâmbio, indo médico para lá, vindo médico de lá para cá, isso seria uma boa? Olha, o intercâmbio ele existe já com alguns países, né? A gente tem esse protocolo já, o Brasil tem esse intercâmbio com vários países do mundo,
né? Especificamente com esses três, esse intercâmbio eu acho que ele ainda não está estabelecido, a não ser com Cuba, que existe já um acordo que foi firmado no início do governo do ex-presidente Lula, onde vários estudantes brasileiros foram encaminhados para Cuba para fazer a escola de medicina. Mas era uma via de mão única, não houve o intercâmbio com estudantes cubanos, por exemplo. Eles não vieram para o Brasil e não tem nenhum acordo nesse sentido. Então seria interessante, até para que a gente pudesse ter uma avaliação de como é feito em cada local. Quanto a Portugal e Espanha, o que a gente tem realmente é que muitos médicos brasileiros estão atuando nesses dois países, mas por iniciativa própria, né, não por uma questão de intercâmbio, e todos eles passaram por uma prova de revalidação para poderem atuar nesses respectivos países. Legal. Na sua opinião, como presidente do Conselho, qual que é a especialidade mais carente aqui, que tem menos profissionais em Mato Grosso do Sul? A gente tem um déficit na área pública de várias especialidades, né? Especialidades que às vezes têm um grande contingente de médicos, como por exemplo no caso da pediatria, onde se diz sempre faltam pediatras. Porém a pediatria está entre as duas especialidades com o maior número de médicos no estado do Mato Grosso do Sul. Mas os pediatras, eles têm receio de atuar na saúde pública, por causa da falta de estímulo, por causa da falta de estrutura, por causa da própria complexidade do atendimento pediátrico. Trabalhar com pais de crianças, né? Exato, existe toda uma ansiedade por parte de pais, avós, tios, né, em torno da saúde da criança. Isso acaba trazendo uma pressão maior sobre esse médico. E ele atuar numa saúde onde há uma falta de estrutura, ele realmente evita. Então, assim, das grandes especialidades, a pediatria, embora tenha um contingente grande, realmente tem um déficit. Falta no serviço público. Quanto às outras especialidades, existe já um déficit reconhecido pelo próprio governo federal, que é a anestesiologia, neurocirurgia, o neuroclínico, né, endocrinologia, a minha própria especialidade, que é a hematologia. Então, algumas especialidades, eles não têm realmente um acesso no sistema público, por falta não só desses especialistas, que realmente existe um déficit, mas também por falta de estímulo para que esses especialistas possam atender no serviço público, porque a remuneração é baixa e a estrutura, só vou te dar um exemplo, um neuroclínico, um especialista em neurologia, no sistema público, se ele pedir um exame de ressonância magnética, ele pode levar até 6 meses para receber esse resultado. Esses 6 meses pode significar a evolução, a vida daquele indivíduo. Então, realmente os médicos ficam temerosos de atuar numa área onde eles não vão ter todo o suporte necessário. Quais políticas públicas que poderiam ser criadas para melhorar a situação? Bom, nós estamos lutando já e lutamos muito pela emenda constitucional 29, que destinava os recursos da União, Estado e municípios fixando o seu gasto com a saúde. Infelizmente, o Estado, no caso o governo federal, ele vetou a parte que lhe cabia, que seriam os 10% de todo o recurso federal para a saúde. Só os estados e municípios estão arcando com a sua parte. Então, nós voltamos a lutar agora por essa, estamos colhendo assinaturas para um projeto de iniciativa popular para isso. Outra iniciativa das entidades médicas se diz respeito à instituição do plano de cargos e carreiras no federal, ou seja, para o médico, né, para que esse médico possa ter uma segurança de trabalhar nos locais onde realmente tem uma dificuldade, as pequenas cidades, as periferias das grandes cidades, que ele tenha nessa situação uma segurança no trabalho, ele tenha uma carreira para ele seguir, porque hoje isso realmente não existe. Então, essas bandeiras, nós estamos já há algum tempo lutando para melhorar, que isso com certeza traria um melhor atendimento à população. Esses recursos e principalmente a segurança ou uma instituição de uma carreira para o médico a nível federal. Doutor, quero agradecer a sua presença hoje aqui no programa Considerações. Muito obrigada pela sua participação. Acho que a gente conseguiu tirar um pouco dessa dúvida a respeito da importação dos médicos. Muito obrigado pela oportunidade e agradecendo esse espaço que vocês nos deram. E Considerações fica por aqui, considerando o que é de melhor para você. Até o próximo encontro.